Boa noite, pessoas queridas. Como estão por aí? Bem-vindas, bem-vindos à nossa segunda aula desse evento incrível, Pronta para Parir. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é o faça valer os seus direitos. Para a gente fazer valer os nossos direitos, nós precisamos saber quais são, não é mesmo? Você conhece todos os seus direitos com relação a ser uma pessoa gestante? Me conta aqui. E como sempre, eu adoro saber conhecer vocês. Então, por favor, deixem aqui nos comentários nome, idade, quanto tempo de gestação, cidade, quem que tá chegando, né? Se já tem nome, se vocês já sabem, né, quem tá chegando aí. Me contem tudo, que eu adoro saber. Para a gente começar hoje, já pega lá sua aguinha, pega seu caderno, sua caneta, traz seu acompanhante de parto, que hoje é um dia importante, todos são, né? Dias importantes deles estarem, tá? Então já chama ele para assistir essa live com você e bora começar, que eu estou super animada. Gente, hoje é um dia bem técnico, né? A gente vai conversar sobre leis, sobre direitos. Então pode até ser um pouco fadonho. Depois eu quero passar para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp um resumo, né, da aula de hoje. Vou ver se eu consigo organizar, deixar bem bonito, né, e passar para vocês. Ou pelo menos as leis, né, que eu vou citar aqui. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, se inscreve no evento, entra lá no grupo do WhatsApp, que lá que você vai receber todas as informações, tá bom? E, claro, né, o e-mail depois fica cadastrado para receber notícias, mais conteúdo, né, futuramente aí. Já recebe os eventos futuros em primeira mão. E então, como é um dia, né, mais maçante, é importante estar mais atenta ainda. Então já fica aí no seu lugarzinho confortável, mas não tão confortável assim, tá bom? Vamos lá então. Vou começar falando sobre alguns direitos da pessoa gestante e nós vamos finalizar com os direitos da puérpera, tá? Da pessoa que já está no pós-parto. Por que que eu falo tanto pessoa gestante, né? Dou prioridade para pessoa gestante? Porque hoje a gente já sabe que existem homens trans que parem, então não é mais só mulher que engravida, tá? E é importante ter essa inclusão. Para mim, é importante que aconteça essa inclusão, tá? Então vamos começar. Quais são os direitos da pessoa gestante? Acesso à assistência no pré-natal. Toda gestante tem o direito de receber assistência pré-natal de qualidade, que inclui consultas regulares, exames e orientações sobre cuidados durante a gestação. Esse é o primeiro tópico, né? Mas dentro dessas consultas de pré-natal, você precisa saber quais são os exames que seu médico precisa te passar em cada uma dos trimestres, em cada um dos trimestres, tá? Os ultrassons precisam ser com laudo. A gente conversou inclusive com a Thaís, né? A doula lá de Brasília, na live que teve. E ela falou sobre alguns médicos do plano de saúde, né? Lá da Unimed de Araraquara, fazem ultrassom praticamente toda a consulta, mas a gestante não tem o laudo desse ultrassom. Então é importante você sair com o laudo na mão dos ultrassons que você fizer, tá? Porque senão fica a palavra do médico contra a sua palavra, né? Você não consegue pedir uma segunda opinião. Lá, né, acontece, inclusive, das gestantes mudarem para uma outra assistência e elas não têm esse laudo, não têm o documento confirmando que elas fizeram esses ultrassons, tá? Então é importante. Direito à informação. A gestante tem o direito de receber informações claras, precisas e compreensíveis sobre todos os aspectos relacionados à sua saúde
incluindo cuidados pré-natais, opções de parto, intervenções médicas, riscos e benefícios envolvidos, entre outros. Infelizmente, não acontece, né, como deveria acontecer. O médico muitas vezes não diz quais são os riscos de uma cesárea agendada. Então, é por isso justamente que vocês estão aqui, né, buscando informação por conta própria, porque sim, é desafiador receber uma informação baseada em evidências científicas dos médicos. Não são todos que sabem, né, que têm o conhecimento, que estudam, que se aprofundam, que estão renovando esses conhecimentos, né? Muitos já estão com conhecimento atrasado e não renovam, né? E os que sabem, os que têm, às vezes não têm tempo de informar, não têm paciência, infelizmente, né? Mas sim, é seu direito ter todas essas informações claras. Direito ao consentimento informado. A gestante tem o direito de participar das decisões sobre seu próprio cuidado de saúde. Isso inclui o direito de dar ou recusar o consentimento para procedimentos médicos, desde que esteja plenamente informada sobre os riscos, benefícios e alternativas disponíveis. Então, você tem total direito à escolha. Também não é muito o que acontece. A gente vê, né? Ah, você quer matar seu filho, como se isso fosse, né, deixar você informada da, dos reais riscos, né? Não é dessa forma que deveria ser informada, né? Até porque muitas vezes não é isso que acontece. Não é colocar em risco, né, a vida do bebê. Só por você não querer ir para uma cesárea, né, querer aguardar, enfim. Mas também é um direito seu, tá? Direito à privacidade e dignidade. A gestante tem o direito de ser tratada com respeito, dignidade e privacidade durante todos os momentos do processo de gravidez, parto e pós-parto. Isso inclui a confidencialidade das informações pessoais, bem como o direito a ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho de parto. Aqui entra muito aquele item que acontece ainda, infelizmente, em algumas maternidades no Brasil, que é: ah, você pode ter o acompanhante, mas à noite só pode ser mulher. Ou o seu acompanhante só pode ser mulher. Porque eles não conseguem, ou não criaram, né, essa estrutura, não têm intenção de criar essa estrutura em que garante a privacidade daquela pessoa que acabou de parir ou daquela pessoa que está parindo, mesmo tendo um homem no local. E isso sim é direito seu. A gente já vai falar do direito do acompanhante, né? Já vou falar também da lei certinho do acompanhante, mas é um acompanhante de livre escolha. Então não tem essa de, ai, à noite só pode ser mulher, ou ai, o acompanhante só pode ser mulher, tá? É da sua livre escolha. E eles têm que se virar para garantir a privacidade das mulheres, mesmo tendo acompanhantes homens, tá? Direito à escolha do local de parto. A gestante tem o direito de escolher o local onde deseja dar à luz, seja em um hospital, em casa ou em uma casa de parto, desde que as condições de saúde permitam e que ela esteja devidamente informada sobre os riscos e benefícios de cada opção. Então, sim, você pode parir em casa, é seu direito, você pode ter essa escolha. E, infelizmente, a gente conversou também em algumas lives sobre isso, que ainda existe preconceito, né, com relação a essa escolha, mas sim, você pode escolher e deve ser respeitada por isso. Direito ao apoio e acompanhamento. A gestante tem o direito de contar com apoio emocional e físico durante o trabalho de parto e parto. Isso pode incluir a presença de um acompanhante de sua escolha, como parceiro, familiar ou doula, para oferecer suporte emocional e encorajamento. A doula não é acompanhante, né? A doula deveria ser extra, além do acompanhante também ter a doula. E a gente conversou nas lives também sobre isso, né? Alguns lugares têm leis
municipais que garantem a presença da doula, além da lei do acompanhante. Então, temos a lei federal do acompanhante, que vale para todo o Brasil, e temos leis municipais de doula. É legal você ver como que é, né, no local onde você vai parir. Alguns lugares, apesar de não ter lei, permitem a presença da doula, além da presença do acompanhante, tá? Respeito à sua autonomia. A gestante tem o direito de participar ativamente das decisões relacionadas ao seu cuidado de saúde, incluindo o plano de parto, a escolha de posições e métodos de alívio da dor durante o parto, entre outros. Então, também no parto, né, você tem a total autonomia de escolha de posições, escolha de alimentação. Você pode, deve se alimentar durante o trabalho de parto, tá? E o famoso plano de parto, que é o que a gente está conversando aqui, né, gente? É o top assunto nosso que, como eu comentei na aula de ontem, é a porta de entrada para os seus estudos, tá? Tendo garantido o plano de parto feito, aí você pode passar para as outras partes de estudo, né? O estudo mental, emocional do parto, as fases do trabalho de parto. E aí a gente vai ver tudo isso juntos por aqui. Direito à não discriminação. A gestante tem o direito de não ser discriminada com base em sua raça, etnia, religião, orientação sexual, estado civil, condição financeira, entre outros aspectos. Ela deve receber tratamento igualitário e livre de qualquer forma de discriminação durante todo o processo de gravidez e parto. Não precisamos nem comentar, né? Já existem estudos que mostram que, infelizmente, existe diferença de tratamentos dependendo da etnia daquela pessoa, tá? Da raça daquela pessoa, da cor da pele, né? E então temos estudos que demonstram, por exemplo, índias que chegam para parir em nas maternidades, muitas vezes são deixadas sem orientação, sem intervenções, né, porque a Índia sabe parir, né? Tem um preconceito com relação a isso. Assim como a discriminação com mulheres negras, né? Então, sim, ainda existe e precisamos estar atentas a isso, garantir que esse nosso direito seja respeitado. Além de, claro, a violência obstétrica é uma violência com relação à orientação sexual, né? É uma violência direcionada a mulheres, principalmente. Agora temos também homens trans, mas é uma violência machista, né? Sim, muito machista. E a gente aprofunda mais isso também lá no Planejando Meu Parto, tá? No curso que vai abrir as vagas dia 15. Práticas humanizadas. A gestante tem o direito de receber cuidados obstétricos que sejam baseados em práticas humanizadas, respeitando suas necessidades físicas, emocionais e culturais, bem como suas escolhas e preferências. A orientação, ontem a gente conversou, né, com relação às diretrizes da OMS, Ministério da Saúde, sobre o plano de parto, sobre a humanização do parto, sobre o respeito às escolhas da pessoa gestante. Então, sim, é nosso direito, tá? E a gente precisa fazer valer esse direito. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? É isso que vocês estão aqui assistindo essa aula. É por isso que eu dou essa aula, que eu faço esses cursos, oriento, posto no meu Instagram, por causa da informação. Temos que fazer valer nossos direitos através de informação. O aleitamento materno também é um direito. A gestante tem o direito de receber orientação e apoio para amamentar seu filho, bem como de ter um ambiente favorável ao aleitamento materno, tá? Então, esses são os nossos direitos, alguns deles, né? Temos outros, como a fila preferencial,
Tem fila preferencial para gestante, tem fila preferencial para lactante. Lactantes também têm direito à fila preferencial, mesmo sem estar com o bebê, tá? Então, também se informem com relação a isso. E tem outros mais aí. Licença maternidade, acho que a gente vai falar no pós-parto sobre ela. Quais são as leis e normativas que embasam esses direitos da gestante? A Constituição Federal de 1988, né? Ela é a lei máxima do país e estabelece diversos princípios de direitos fundamentais que também se aplicam às gestantes, como o direito à vida, à saúde, à igualdade, à dignidade e à não discriminação, tá? Ela também cita direitos às gestantes. A lei do acompanhante, que é uma lei mais recente, de 2005, né? É a lei número 11.108/2005. Essa lei, é legal vocês, dependendo do local onde vocês forem, ter essa lei impressa junto lá na pastinha dos documentos, tá? Um dos bônus para as 3 primeiras inscritas, né, no Planejando Meu Parto é a lista da maternidade. E lá na lista da maternidade tem uma parte só sobre os documentos que você precisa levar nesse dia. Você pode colocar lá junto a lei do acompanhante, tá? Que também vai fazer diferença. Essa lei garante à gestante o direito de ter um acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato, tanto no Sistema Único de Saúde, no SUS, quanto em instituições privadas. Então, você tem esse direito, independente do local onde você for parir e independente de quem você escolher. É de sua escolha. A lei do aleitamento materno é a lei número 11.265/2006. Essa lei visa promover e proteger o aleitamento materno, garantindo o direito das mães de amamentar seus filhos em locais públicos ou privados, sem sofrer qualquer tipo de discriminação. Não tem essa de, você não pode amamentar em público, você está indo contra os pudores, não sei o quê. Não tem essa, tá? Você tem o direito de amamentar onde você quiser, onde você bem quiser. Então, também é uma lei legal para se ter, né, caso necessário. Se ter aí disponível na bolsa às vezes. Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal. Ela é a portaria MSGM, MS/GM, número 1459 de 2011/2011. Essa política estabelece diretrizes e normas para a atenção humanizada à gestação, ao parto e ao puerpério no âmbito do SUS, visando a promoção da saúde materna e neonatal e a redução da morbimortalidade, que é a mortalidade materna infantil, tá? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei número 8069/1990. Embora não seja específica para gestantes, essa lei estabelece diversos direitos e garantias para crianças e adolescentes, incluindo proteção à saúde, assistência pré-natal e acesso ao serviço de saúde, e incluindo também a informação, né, políticas de saúde para prevenção de gestação na adolescência, tá? Essa lei também, esse estatuto, né, da criança e do adolescente que promove isso. Agora, essas são as leis estaduais, tá? Leis do Brasil. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as leis de São Paulo, porque a maioria aqui que me assiste é de São Paulo. Mas procure também no seu estado, da sua cidade, tá? É importante você se informar. Lei Estadual número 15.757/2015. Estabelece a obrigatoriedade da realização do teste da linguinha em recém-nascidos. O teste consiste na avaliação da função lingual do bebê
visando identificar possíveis alterações que possam interferir na amamentação. O que é esse teste? Nada mais, nada menos do que saber se o bebê tem língua presa. Bebês com língua presa têm mais dificuldade para amamentar. E é necessário, já lá, assim que o pediatra, né, o médico, identifica que tem língua presa, faz um pique para o bebê soltar a língua e conseguir fazer o movimento, senão ele não consegue fazer o movimento de amamentação. E alguns bebês ainda, mesmo depois de ter feito esse pique, precisam de exercícios para aprender a fazer o movimento, que o bebê ele faz esse movimento já desde a gestação. E se o bebê tem a língua presa desde então, ele nunca fez esse movimento da forma correta. Então, às vezes precisa fazer esses exercícios para o bebê aprender a fazer o movimento para então mamar, tá? É legal você, se acontecer com você isso, né, entrar em contato com uma consultora que saiba te auxiliar com relação a isso. Às vezes precisa de fono, tá bom? Se informem. Sobre essas intervenções, né, com recém-nascido, a gente conversa mais também lá no Planejando Meu Parto. Tem um módulo só sobre isso, só sobre as possíveis intervenções, quando elas são necessárias, né? Então a gente aprofunda lá. A Lei Estadual número 12.802/2008 dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do exame de glicemia capilar em recém-nascidos. O exame tem como objetivo identificar precocemente possíveis casos de hipoglicemia neonatal. Isso quando tem indicação também, tá? Gente, esse exame não é um exame que todo recém-nascido precisa fazer. Mas eles têm que disponibilizar caso necessário, caso, né, tenha alguma suspeita de diabetes gestacional ou tenha diabetes gestacional diagnosticada, tá? Chovendo bastante aqui em São Carlos hoje. E a Lei Estadual número 13.541/2009 determina que os hospitais e maternidades do Estado de São Paulo devem oferecer um cartão de acompanhamento de gestação para as mulheres grávidas. Esse cartão é utilizado para registrar informações sobre a saúde e o desenvolvimento do bebê ao longo da gestação. E esse cartão foi, inclusive, o que teve uma super polêmica, né, no governo anterior, que eles mudaram várias informações, tiraram coisas, trocaram informações, deixaram, né, informações que não tinham embasamento científico, enfim. Ainda bem que já melhoraram de novo esse cartão, porque esse cartão é uma forma de você, gestante, ou a maioria das gestantes, né, terem acesso a algumas informações, né? Infelizmente, hoje, mesmo com tanto de informação disponível, algumas gestantes ainda têm uma escassez de acesso, né? E é nelas que nós queremos chegar, nelas que eu quero chegar, essas gestantes que precisam de informação. Bom, agora nós vamos conversar sobre a violência obstétrica. O que nós podemos fazer para evitá-la? Também lá no curso, né, tem um módulo sobre violência obstétrica, violência neonatal, eu explico certinho o que é, cada item por item, tá? Lá a gente aprofunda mais nela. Mas aqui eu quero conversar hoje com vocês sobre como evitá-la e também o que fazer caso aconteça, tá? Então, primeiro, informe-se. Conheça seus direitos e as opções disponíveis para cuidado pré-natal, parto e pós-parto. Busque informações sobre os procedimentos médicos, intervenções, opções de parto e os diferentes modelos de assistência ao parto. Né? Sempre bato nessa tecla com vocês. Informação é o item mais importante do seu enxoval, tá? Se informem. Escolha uma equipe de cuidado de saúde respeitosa. Procure profissionais e instituições de saúde que valorizem o respeito, a autonomia da mulher, o diálogo e a tomada de decisão.
Tomada de decisão compartilhada. Pesquise e converse com outras mulheres sobre suas experiências com diferentes profissionais de saúde. Sempre falo para vocês também, né? Procurem gestantes que já pariram com esse médico que você está. Pergunte como foi, se elas chegam a conseguir o parto, um parto humanizado, ou se por algum motivo lá para o final sempre arranja pelo em ovo, né? Busquem informação. Faça um plano de parto. Elabore um plano de parto em conjunto com a sua equipe e o seu acompanhante, principalmente. Nele você poderá expressar suas preferências e desejos em relação ao parto e ao cuidado do bebê. O plano de parto serve como um guia para a equipe médica, promovendo respeito às suas escolhas. A gente conversou muito sobre o plano de parto ontem, né? Então nem vou abordar mais. E, claro, sempre vamos aprofundar sobre esse tópico tão importante. É o primeiro contato entre você e a sua equipe, onde você vai explicitar seus direitos, suas escolhas, seus conhecimentos, saber que você, né, vai dizer para essa equipe que você sabe quais são seus direitos e que você vai lutar por eles, é lá nesse plano de parto, né? Então a gente vai aprofundar mais nele ainda lá no curso Planejando Meu Parto. Tem um acompanhante de confiança. O acompanhante, a gente vai conversar amanhã. Tem uma aula só para o acompanhante. Então, acompanhantes que estão me assistindo hoje, não faltem na aula de amanhã, tá? Amanhã vai ser uma aula muito especial e importante, sim, de abrir a mente mesmo. Ter um acompanhante de sua escolha, como parceiro, familiar ou doula. Doula não é acompanhante, mais uma vez, mas se necessário pode vir a ser. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso também, inclusive. Pode fornecer apoio emocional, físico e informacional durante o trabalho de parto. Isso ajuda a fortalecer sua confiança e reduzir o risco de violência obstétrica. Comunique-se com clareza. Durante o pré-natal e o trabalho de parto, comunique-se abertamente com sua equipe de cuidados de saúde. Expresse suas preocupações, dúvidas e preferências. Se algo não estiver de acordo com suas expectativas, não hesite em questionar e buscar esclarecimentos. Amanhã a gente vai conversar mais sobre isso, como eu falei, né? Mas durante a gestação, a gestante junto com o acompanhante que vão buscar essa comunicação, estabelecer acordos com a equipe. Caso esses acordos não sejam cumpridos no dia do parto, ou, né, você vai parir no SUS, não tem como fazer esses acordos antes, vai ter que ser feito mesmo no dia. É responsabilidade do acompanhante. A gestante tem que estar focada em lidar com as contrações, em parir, em trazer a criança para o mundo, tá? Então, isso que é importante a gente ter, assim, muito certo o papel de cada um, tá? Amanhã a gente vai aprofundar mais nesse assunto. E denuncie. Se você vivenciar qualquer forma de violência obstétrica, denuncie. Registre o ocorrido, procure apoio de organizações de defesa dos direitos das mulheres e relate a situação às autoridades competentes. Lembre-se de que a violência obstétrica é ilegal e deve ser responsabilizada. Aqui no Brasil, infelizmente, né, não são todas as denúncias, né, que dão em alguma coisa. Não por isso a gente deve deixar de denunciar. A gente só conquistou o que nós conquistamos até aqui, lei do acompanhante, direito à doula, parto humanizado, devido a denúncias, à luta, aos movimentos, né? O movimento de humanização do parto, que a gente conversou ontem também. Então, a gente precisa continuar lutando, continuar denunciando, tá? Então, se você sofreu violência, independente se faz, sei lá, 10 anos, 15 anos, vá denunciar, tá? Eu sei que é muito desafiador e a gente faz de tudo
para não sofrer violência obstétrica. Por isso que você está aqui assistindo essa aula hoje, né? Por isso que eu faço o que eu faço, trabalho com o que eu trabalho, né? Como eu já comentei aqui. Eu já presenciei violência obstétrica, eu sei o que é. E é muito desafiador. É muito desafiador depois, no pós-parto, a mulher ter que lidar, além de lidar com o parto traumático, lidar com a gestação, né, com o pós-parto, quer dizer, com o bebezinho que acabou de nascer, com todo o puerpério, amamentação, exaustão, o corpo voltando para o lugar, que são coisas habituais que nós mulheres temos mesmo que passar nesse pós-parto, né? É inevitável. O bebê, a amamentação, o corpo voltando para o lugar, e ainda com trauma. E a violência obstétrica, ela é sim comparada com violência sexual. É a mesma sensação que ela deixa no corpo, deixa no sentir mesmo da mulher. Então, nós lutamos para que ela não aconteça. Você está aqui hoje para que você não passe por essa violência. Eu tô aqui hoje para garantir que cada vez menos mulheres passem por essas violências. Mas se ela acontecer, é bem importante denunciar, mesmo tendo que lidar com tudo isso nesse pós-parto, né? Bebê, amamentação, corpo voltando, um abuso, né? Uma violência sofrida, um parto traumático. Arranje, assim que você conseguir, né? Se reorganizar, se rearranjar, vá denunciar. Bom, é isso que vai fazer diferença para as gerações futuras. Onde você vai denunciar? É isso que eu vou dizer para você agora. No Brasil, existem diferentes canais e órgãos onde você pode denunciar casos de violência obstétrica. Aqui estão algumas opções. Disque 180, né? O Disque 180 é uma central de atendimento nacional que recebe denúncias e presta apoio às mulheres em situações de violência. Então, ele também serve para violência obstétrica. Além de oferecer orientações e acolhimento, eles encaminham as denúncias aos órgãos competentes. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia. Ministério Público. Você pode procurar o Ministério Público do seu estado e relatar o caso de violência obstétrica. O Ministério Público é responsável por defender os interesses da sociedade e pode tomar medidas legais para investigar e responsabilizar os envolvidos. A Defensoria Pública, ela oferece assistência jurídica gratuita para pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. Você pode buscar a Defensoria Pública do seu estado e agendar uma consulta para relatar a violência obstétrica sofrida e obter orientação sobre os próximos passos legais. Então, não precisa ter dinheiro, não precisa contratar um advogado particular, vocês têm direito a tudo isso, tá? Ouvidoria do SUS, caso a violência obstétrica tenha ocorrido em hospital público ou unidade de saúde do Sistema Único de Saúde, SUS, você pode entrar em contato com a ouvidoria do SUS do seu estado. Eles são responsáveis por receber denúncias, reclamações e sugestões relacionadas aos serviços de saúde pública. Conselho Regional de Medicina, o CRM, é responsável por fiscalizar o exercício da medicina no Brasil. Se a violência envolveu profissionais de saúde, você pode denunciar o caso ao CRM do seu estado. Eles têm autoridade para investigar e aplicar sanções éticas e disciplinares aos médicos envolvidos. Então, o CRM é caso a violência obstétrica seja feita, né, por um médico. Se foi feita por enfermeira, por obstetriz, aí já é o conselho da enfermagem, tá? Bom, caso você sofra, passe por violência, busque auxílio, busque ajuda, tá? De profissionais, psicólogos, psicólogas que atendam, que tenham experiência em atendimentos desse tipo, dessa área,
envolvendo essas situações, tá? Você não precisa passar por isso sozinha. Se informe, busque ajuda. A violência obstétrica, mulheres que passam por violência obstétrica têm mais chances de desenvolver depressão, têm mais chances de não conseguir amamentar, de ter, né, um puerpério bem desafiador por tudo isso, né? Tudo isso que aconteceu. Então, não fique sozinha, busque ajuda. Se você é acompanhante, se a sua companheira, esposa, passou por violência, também fique atento. Busque ajuda você também, que muito provavelmente você vivenciou isso com ela, e busque ajuda para ela. Fique atento aos sinais, aos sintomas, tá? Que ela pode apresentar depois dessa violência. E agora, para a gente finalizar, como eu falei para vocês, né? Antes disso, eu quero falar com vocês sobre a importância, a gente já conversou, né? De evitar a violência obstétrica, tá? Não é à toa que a gente estuda tanto, se informa tanto. Então, se você é acompanhante, né, que está me assistindo e ainda não sabe a importância de estar aqui prestando atenção nessa aula, estar aqui participando e se informando, né, saiba agora, para evitar a violência, tá? A violência, ela é trágica, né? E pode trazer muitas consequências aí por anos da nossa vida. Então, não deixe de participar das aulas, tá? E a gente vai aprofundar ainda mais, como eu falei, lá no Planejando Meu Parto. E eu faço questão de acompanhar de perto todas as gestantes, casais grávidos que adentrarem, né, nesse portal aí do Planejando Meu Parto. Vão ter todo o meu suporte, toda a minha assistência, tá? Então fiquem atentos aí também para garantir as 3 primeiras vagas. Combinado? Então vamos então agora sim para os direitos da puérpera, que é a mulher no pós-parto, né? Assistência no pós-parto. A puérpera tem direito a receber assistência pós-parto, incluindo acompanhamento médico, orientações sobre cuidados com a saúde física e emocional, amamentação, planejamento familiar, quando desejado. Então, tem todo o direito de receber esses atendimentos, esse suporte e essas informações. Internação conjunta. Caso a mãe e o bebê estejam em condições de saúde adequadas, a puérpera tem o direito de solicitar a internação conjunta, ou seja, ficar alojada no mesmo quarto ou local próximo ao bebê, favorecendo o vínculo entre mãe e filho. Então, também é um direito aí da gestante, né, recém-puérpera, estar sempre próxima do bebê. Não ter essa de bebê no berçário e você no quarto, né? Não, você tem que estar junto, a internação conjunta. Amamentação. A puérpera tem o direito de receber apoio e orientação para amamentar seu filho, inclusive com a oferta de um ambiente favorável ao aleitamento materno, como salas de apoio, amamentação nos locais de trabalho e espaços públicos. Então, no seu local de trabalho, você tem direito a ter uma sala tranquila para amamentar. E também nos locais públicos, né? É seu direito. Não, a gente sabe que não é o que acontece, né? Mas é o que deveria acontecer. E também é algo que, como eu falei, né? A gente tem que lutar por sempre. Planejamento familiar. A puérpera tem o direito de receber informações e orientações sobre métodos contraceptivos adequados para o período pós-parto, caso deseje evitar uma nova gestação. Então, também tem o direito a ter essa informação. Licença maternidade. A puérpera tem o direito à licença maternidade remunerada, garantindo o afastamento do trabalho por um período determinado para cuidar de seu filho recém-nascido. A duração da licença varia de acordo com a legislação vigente e o tipo de emprego. Também se informe, né, como será, qual é o tanto que você tem, né, a quantidade de tempo que você tem de licença maternidade no seu trabalho.
já vai planejando, né? Férias, próximo, né? Para conseguir ficar o máximo tempo possível em casa, tá? Não tenham pressa de voltar a trabalhar, tá bom? Nós temos o resto da vida para trabalhar. Nosso bebê, esse bebê específico vai ser recém-nascido por muito pouco tempo. Então, aproveita. Direito à privacidade e ao descanso. A puérpera tem o direito de ter sua privacidade respeitada, assim como o direito ao descanso adequado durante o período pós-parto, considerando as necessidades físicas e emocionais da mulher. Acesso à informação. A puérpera tem o direito de receber informações claras e compreensíveis sobre a sua saúde e cuidados pós-parto, assim como sobre o desenvolvimento e cuidados com o bebê. Então, esses são os direitos da puérpera, entre outros, né? Procurem também direitos municipais, estaduais, por aí, tá? Para vocês terem tudo certinho e ter o conhecimento de todos eles, tá? Para a gente ir lá e fazer valer esses direitos. Queridas, espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, não deixe de dar um joinha, tá bom? Esse YouTube aqui, né? Eu estou abrindo agora com essas aulas, então ainda preciso mostrar para o YouTube que o conteúdo é bom. E é você aí que vai me auxiliar. Então, deixe seu joinha, deixe um comentário, tá? Se surgirem dúvidas, perguntas, deixem aqui que meu suporte vai responder, ou eu mesma vou responder assim que eu sair aqui da aula, tá? E amanhã nós temos uma aula que, para mim, assim, é uma aula que vira muitas chavinhas aí dos acompanhantes, tá? Então, se o seu acompanhante ainda não tá meio perdido, né? Principalmente quando é pai de primeira viagem, é bem comum, né? Primeira gestação, primeiro bebê, não sabe muito bem o que fazer, qual é o papel, né? A ficha não caiu. O homem às vezes demora mais para a ficha cair, ou, né, o parceiro, parceira aí, não gestante, demora mais para a ficha cair. É natural, tá? Traz aqui para a aula, que a gente vai dar uma chacoalhada amanhã. Vai ser uma boa chacoalhada. Vamos conversar sobre os direitos, os deveres, né? Na gestação, no parto, no pós-parto. O que que esse acompanhante, qual é a responsabilidade desse acompanhante em cada uma dessas etapas, tá? Tá muito incrível essa aula, de verdade. E amanhã também, finalizando a nossa aula, assim que terminar, a gente já vai abrir o carrinho do Planejando Meu Parto, que é esse curso incrível que eu fiz assim com muito carinho, muito amor para vocês. Tem muitos bônus, muitos conteúdos, sim, incríveis. As aulas estão durando no máximo 10 minutos. Então tá a aula assim facinha de assistir. Rapidinho você assistiu. E já vai assistindo com o caderninho. Tem nosso modelo de plano de parto, se você ainda não baixou, você já consegue baixar, né? Lá no curso tem ele também para você baixar lá e já ir fazendo o seu plano de parto. Vamos ter também depois no plano no planejando meu parto, né? Nós vamos ter aulas mensais para tirar dúvida, para conversar, para ler plano de parto. Então, tá valendo a pena. E aproveita que é uma turma assim especial, essa aqui que vai entrar agora. Espero que você entre comigo. Vai ser um prazer acompanhar você nessa jornada, se tornar mãe, se tornar pai. Bom, um beijo e até amanhã, meus queridos. Até amanhã. A gente se vê amanhã nessa aula também do acompanhante. Você está preparado? Te espero amanhã.